Muito obrigada por você estar aqui na Rádio Web Fraternidade. Nesse momento, nós vamos começar mais um programa da série de programas que nós estamos veiculando aqui na rádio sobre autismo, ou TEA, transtorno do espectro do autismo, como é conhecido. Eu já me apresentei em programa anterior. Meu nome é Cristina, minha terceira filha, caçula, de 19 anos, ela é autista. E eu venho, então, trabalhando como voluntária na disseminação de informações sobre o autismo. Sou espírita e a gente está trazendo, nessa série de programas, um olhar diferenciado para o autismo em relação ao espiritismo. A gente vai falando disso ao longo dos programas. Hoje eu estou aqui com a doutora Thaís Silveira Moriyama. Ela vai se apresentar para vocês. É alguém que vai falar com muita propriedade do autismo e eu estou muito feliz e honrada de ter ela aqui com a gente hoje. Então eu te passo a palavra para você se apresentar, doutora Thaís, por favor. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Thaís, eu sou psiquiatra da infância e da adolescência, estou falando com vocês aqui de São Paulo e tenho um carinho enorme por esse tema, fiquei super feliz de ser convidada, porque eu sou uma pessoa do espectro do autismo e eu acredito demais que a gente precisa falar sobre isso e precisa falar de coração aberto, de mente aberta, e para que todo mundo que tem contato ou não sabe, mas tem contato com pessoas do espectro do autismo, possa entender melhor essa questão. Então, vamos lá. Doutora Thaís, é muito recorrente o autismo, não é? Você falou, provavelmente você convive com alguém e não sabe que essa pessoa é autista. É uma síndrome que tem uma prevalência muito grande, não é mesmo? Se a gente for pensar no diagnóstico formal, especialmente com critérios diagnósticos mais restritos, até não é uma prevalência tão alta, não entra nos transtornos mentais comuns, que a gente chama, né, como depressão, ansiedade, que é muito comum. Mas a gente sabe que o autismo é um espectro de apresentações clínicas. Então, antigamente, era muito importante essa coisa de você classificar, é ou não é autista. Eu acredito muito mais que a gente tem que compreender o mecanismo de funcionamento por trás do autismo, entender que tanto de autista cada um de nós é. Quase sempre, quando você faz um diagnóstico de autismo, que você vai olhar para a família, a gente consegue identificar traços em outros familiares que não chegam no nível de sintomas para causar uma disfunção, para estar causando muito sofrimento, mas que estão presentes ali. Então, se a gente for considerar os fenótipos que a gente chama, né, as apresentações clínicas mais leves, é muito mais comum do que qualquer estudo já mostrou. E também, aí eu quero lembrar uma coisa para os pais que eventualmente estão nos ouvindo, que receberam um diagnóstico recente de uma criança, é muito variável a apresentação. Por isso que a gente provavelmente convive com pessoas do espectro e não sabe. A gente não sabe porque a ideia que você faz sobre o que é uma pessoa do espectro do autismo talvez esteja equivocada. E está equivocada por quê? Porque acaba acontecendo que as pessoas que você sabe que são autistas, normalmente são só os autistas que têm um grau muito importante de sintomas e que, de alguma forma ou de outra, esse sintoma ficou muito aparente para você. Então, para mim é super importante poder dizer que eu estou no espectro do autismo e digo para vocês, eu como psiquiatra, entendendo um pouquinho, né, desse transtorno, convivo com muitas e muitas pessoas que eu sei que são do espectro, mas que eu sei que elas próprias não sabem e que no contexto social delas ninguém reconhece. E é importante saber? Você acha que ajuda a saber? Para mim, é muito importante saber tudo sobre nós mesmos, que a gente puder conhecer. Eu não acho muito importante essa história da gente criar diagnósticos. O que eu acho importante é você entender o seu funcionamento. Quais são as coisas que são fáceis para mim, quais são as coisas que são difíceis, quais são as coisas que eu tolero bem, quais são as coisas que eu tolero mal.
E, às vezes, ler sobre o transtorno do espectro do autismo para alguém que é do espectro do autismo traz essa compreensão. Então, nesse sentido, eu diria que sim, se a gente pudesse estudar cada um de nós, entendendo nossas particularidades, isso só nos traria alívio, isso só nos traria potencialidade para uma melhor adaptação. Eu tenho uma amiga que foi diagnosticada recentemente, ela tem altas habilidades. Então, sempre chamou atenção a inteligência dela acima da média. E todo mundo sempre bateu só nessa tecla, e por isso não notaram uma série de outros sintomas. E ela diz que ela se sentia muito mal, porque, por exemplo, ela ia numa festa, ela queria ir, ela gostava de estar ali, mas aquilo sugava dela uma energia fora do comum. Com meia hora ela tinha que ir embora. E no outro dia, ou nos outros dias, ela não queria ver ninguém. E ela não estava mal, ela não estava triste, ela não estava deprimida, não tinha acontecido nada, ninguém tinha brigado com ela, mas ela não conseguia entender o porquê. Ela estava drenada de energia, do tanto que essa interação social demandou dela. Então, hoje, quando ela recebeu o diagnóstico, ela falou assim: tudo faz sentido agora, as peças estão se encaixando. Eu não sou uma fraude, porque ela achava que ela era uma fraude. Por que ela estava gostando tanto de ter ido na festa, de estar ali, mesmo que só por meia hora? E por que depois ela não queria ver nem a mãe dela? Então, eu acho que é por aí, né? Ah, é super. É por aí, e eu acho que também tem uma coisa muito legal te ouvindo, eu estava pensando, né? Tem sido mais comum esses relatos de pessoas que buscam por um diagnóstico na vida adulta, né? Que são pessoas, imagino que tua amiga está nesse caso, né? Que tem um funcionamento normal, né? Tá aí, vai em festa, tem a vida, tem um trabalho, tudo isso. Eu fico muito feliz de ver que a gente está progredindo bastante nessa questão, né, de divulgar os transtornos do espectro do autismo. Eu tenho para mim que uma das coisas que facilita é que muitas pessoas do espectro, elas estão mais preocupadas, né, com questões lógicas, racionais, do que propriamente com questões de reputação social. Então, isso é um dos grandes impedimentos para uma pessoa receber um diagnóstico e ficar bem com isso, é a preocupação que a pessoa tem com a reputação social dela em virtude de ter o diagnóstico, né? E, felizmente, para quem está no espectro, é uma coisa mais gostosa, porque você pensa bem pouco nisso e vai direto para então, peraí, o que isso quer dizer? O que eu posso extrair disso? Né? Você está levantando um ponto importante que eu acho que a gente pode até ampliar um pouquinho para quem convive com um autista, seja, né, adulto ou criança, na evangelização ou no salão de palestra ou no congresso espírita, e quer entender um pouco mais, porque ao mesmo tempo que essa característica de não se importar tanto com a aprovação social, não vou dizer se importar, vamos dizer, mediar a minha ação pelo quanto eu vou agradar ou não. Quando falta esse elemento, você não vai conseguir dizer para o evangelizando ou para o aluninho da evangelização lá como que fala? Educação espírita, né? A gente não fala mais evangelização, educação espírita. Para aquela criança da educação espírita, você não vai mais falar para ela assim: olha, vamos ficar até o final dessa história, que depois todo mundo vai ganhar um chocolate. Ou então, olha, não vamos ficar andando do lado pro outro para a sala, porque tá todo mundo achando isso muito feio. Não medir, assim, né? Ele não vai se regular, ele não vai mover o desejo dele e se movimentar para o seu desejo dele ficar quieto porque você está achando feio, ou porque o fulano está olhando para ele torto. Então a gente precisa achar uma nova maneira de abordar. Por isso que o autismo, ele é esse grande desafio, porque ele mexe com os seus conceitos, com as suas estratégias, com aquilo que você tinha como certo e que, de repente, diante do autista, não tem mais aquela validade, não é? Não, eu acho ouvindo, né? Até o chocolate talvez funcione, porque tem um ganho real, né? A criança ia pensar, não, vou ganhar um chocolate.
Mas, de fato, especialmente, óbvio, né, sempre que você fala em espectro do autismo, tem níveis, né, de, inclusive, preocupação com essa questão de reputação, zelo por imagem. Mas a maioria não prioriza isso, né, frente a se saciar. E para manejo da criança, o que a gente mais usa, infelizmente, se você for escutar pessoas tentando educar crianças, é chantagem emocional. É tipo, faça isso que eu vou ficar feliz, não faça aquilo porque eu vou ficar triste. Se for pensar a nota na escola, né? É um reforço social. Porque você tirou um 10, você é superior aos outros. É isso que quer dizer uma nota, infelizmente, para a criança. A criança do espectro do autismo, ela é super pragmática. Então, é muito engraçado, porque a maioria, se você vai conversar, eles têm um senso muito lógico sobre como lidar com as coisas, que é, se eu fizer tal coisa, minha mãe fica triste. Mas se eu não fizer, eu fico triste. Então, por que eu vou escolher eu ficar triste ao invés da minha mãe ficar triste? Ainda mais que ele sabe o quanto triste eles vão ficar, e ele sabe que a mãe fica triste de mentirinha, né, gente? Vamos combinar. É um conceito básico. Então, sim, é importante conhecer como a mente das pessoas funciona e também não se assustar, né? Porque a impressão que dá para muitas pessoas é, nossa, que pessoa sem consideração, então não vai ter empatia, vai ser um sociopata, é fácil para ele matar. Tipo, nossa, não tem nada a ver, né? Porque não é porque você não está priorizando a sua reputação que você necessariamente vai se tornar uma pessoa que não se importa com fazer coisas que firam os outros. São duas coisas bem diferentes. Exatamente. Existe um mau entendimento dessa teoria do sistema, né, empático e como ele se desenvolve, e esse atraso que existe nesse amadurecimento desse sistema de empatia no autismo, e também o quanto ele funciona diferente, e que não significa em nenhum momento que o autista não tem empatia, só significa que existe um jeito diferente em que essa empatia se manifesta. Mas a minha filha, por exemplo, ela pode ouvir que a tia ficou doente. E assim, na hora que ouviu que a tia ficou doente, ela muda de assunto na hora, parece que não liga, e você vai ler aquele comportamento dizendo ela não ligou. Quando é à noite, quando a gente vai rezar, ela vai rezar para a tia. Ela vai dizer, papai do céu, por favor, abençoa a tia fulana que está doente. Aí quando é no outro dia, ela vai mandar uma mensagem para a prima dizendo assim, como é que tá a tia? É lindo, né? Mas assim, na hora que ela ficou sabendo, na hora que a notícia veio, o comportamento dela mostrava que ela não tinha se tocado. Mas ela se tocou muito mais do que muita gente que aparentemente tem aquela reação mais imediata, né? Essa compreensão de que o autista tem um jeito diferente de funcionar, eu acho que ela é muito válida para o que a gente está pretendendo nessa série de programas. Para as pessoas entenderem que os comportamentos são diferentes e que a gente precisa ler esses comportamentos de forma diferente. Não, você sabe que uma das coisas, né, por exemplo, você está falando da sua filha, né, talvez ela não comunique o sentimento que ela tem de imediato, ela não acha importante, né, de falar, puxa, você me disse isso da tia, eu fiquei tão triste, mamãe. Mas isso não quer dizer que ela não sente. Essa necessidade do compartilhar é muito social. É muito do cérebro social, que é o que o autista não tem tanto. Mas é comum que essas crianças recebam um pouco afeto, porque como elas não comunicam o que sente, as pessoas acham que elas são indiferentes afetivamente. E a gente que acompanha crianças no ambiente de sessão, de consulta, às vezes elas te trazem um monte de tristezas, dores, preocupações que elas não estão levando aos pais, porque os pais não sabem se apropriar das estratégias de comunicação que funcionam com essas crianças. Então, é uma questão desafiadora. Eu imagino que nosso futuro enquanto humanidade é a gente compreender as diversidades e aprender a interagir melhor, considerando a diversidade do outro. Perfeito. Muitas vezes as pessoas falam, olha, eu não tenho filho autista, eu não tenho muito contato com pessoas autistas, mas ouvir sobre autismo me ajuda a entender muito das outras pessoas também. Eu acho isso fantástico.
Então, se você está aqui ouvindo a gente, muito obrigada pelo seu interesse, que isso possa acrescentar no seu entendimento da diversidade humana. Nós estamos aqui conversando sobre a importância de nós, dentro da doutrina espírita, entendermos a diversidade humana. Muito mais do que procurar as causas, querer saber o que aconteceu na outra vida, se a pessoa é um missionário, se ela está fazendo uma expiação de algo que cometeu. A gente não está muito preocupado nesses aspectos, porque a gente acha que a nossa energia pode ser colocada no acolhimento, na inclusão, na compreensão das pessoas, principalmente nesse caso, das pessoas autistas. Então eu vou voltar para a doutora Thais para ela continuar falando para a gente sobre quão diversa pode ser essa mente, quão diferente pode ser esse comportamento, que acaba sendo uma forma de comunicação também, e o que a gente pode fazer para ter esse acolhimento e essa compreensão. Até aproveitando o gancho da Cristina, vou contar uma coisa que me veio à cabeça ouvindo ela. Nós temos mentes muito diversas, né? E não é diferente no espectro do autismo. As pessoas às vezes perguntam, todo autista, por exemplo, é muito apegado à rotina? Tende a ser, mas nem todo, porque não existe todo mundo que compartilha um traço, vai compartilhar todos os traços, né? E eu estava lembrando aqui que na minha família é super comum, é uma família de autoprevalência, posso dizer assim, para transtorno espectro do autismo. É claro que nem todos os membros se reconhecem, né? É uma coisa que eu olhando, às vezes eu fico me perguntando, acho que nós temos esse tipo de cérebro, mas por ter todo mundo conviver junto, é mais fácil você entender o perfil das pessoas, né? É mais fácil você chegar e se comunicar de uma forma que é eficiente para aquela pessoa. Mas, às vezes, quando você está com pessoas que têm necessidades muito diferentes das suas, você não sabe como acessar elas, né? Isso vale também, obviamente, para uma pessoa altamente social vamos pensar ao contrário, né? Que numa comunidade de pessoas do espectro do autismo, alguém altamente social venha conviver. Essa pessoa vai sofrer. Ela vai estar desadaptada, porque ela vai querer bater papo sobre coisas que às vezes não faz sentido para uma pessoa do espectro do autismo. E por outro lado, se você pega uma pessoa do espectro do autismo e coloca num ambiente altamente social, essa pessoa do espectro do autismo vai sofrer. Então, só lembrar para vocês que em alguns ambientes a gente tem estudos mostrando que o autismo é a maioria, né? Então, por exemplo, em algumas escolas de tecnologia, em algumas empresas de inovação, quando você vai fazer estudos, de repente você descobre que uma grande proporção está no espectro do autismo. E aí os desadaptados são os outros. Então, acho que sim, que a gente tem que caminhar para essa compreensão de somos diversos, podemos nos entender mesmo assim, e como eu faço para chegar na necessidade do outro, para enxergar a necessidade do outro e para estar atento a ela. Eu lembro que eu participei de uma conferência com o Dr. Stephen Shore, e ele é um autista famoso, assim, ele escreve livros, é conferencista, é pesquisador, e ele é autista e a esposa é autista. E aí perguntaram para ele, você não tem medo de ter um filho no espectro do autismo? Ele falou assim, eu tenho medo de ter um filho neurotípico. A gente chama de neurotípico as pessoas que teve um desenvolvimento que a gente chama típico. A gente evita usar a palavra normal, porque é aquela velha história de perto ninguém é normal, depende do que você chama de normal. Normal é uma norma e essa norma é variável, então a gente chama de típico. E neurotípico é aquela pessoa que seria então aquela pessoa que não teve dificuldades significativas durante seu desenvolvimento infantil. Uhum. E ele fala, não, eu tenho medo de ter um filho neurotípico, porque autista eu sei como funciona. Agora o neurotípico, porque nós somos muito mais incoerentes,
Nós, entre aspas, porque eu tenho transtorno de déficit de atenção, também não estou muito bem dentro do neurotípico, não. Também sou neurodiversa, mas o neurotípico ele é muito mais incoerente. É aquela pessoa que vai falar uma coisa e vai fazer outra, e nem perceber que fez diferente do que falou. E o autista é aquela pessoa que tem muito mais coerência. Aquilo que ele acredita, aquilo que ele. Não é? Você também tem essa impressão? Uma das características é ter um certo apego, né, a normas, a regras, é se guiar muito por um algoritmo, né, não ter menos flexibilidade. Não que, de novo, né, a gente está falando de um espectro, dentro de um espectro você tem todo tipo de apresentação, né, às vezes as pessoas falam, é isso, gente, nem todo autista é preguiçoso, nem todo autista é esforçado, tem autista esforçado, tem autista preguiçoso, tem autista que é mais carinhoso, menos carinhoso, tem de tudo, mas de forma geral, tende-se a ser mais coerente com regras, com certeza. E por outro lado, você sabe, você estava falando sobre o neurotípico, eu posso ter uma visão equivocada, mas eu, como psiquiatra da infância e adolescência, eu acho que só muda o tipo de peculiaridade que cada um tem. Porque você pega uma sala com 30 crianças, vai entrar dentro da história de vida de cada uma, do contexto, das vivências íntimas, das famílias. Você vai ver que cada um tem suas lutas, né? Uma criança sofre porque não está conseguindo aprender matemática, o cérebro dela é um cérebro com dificuldade, às vezes, para o raciocínio lógico, inferencial, não consegue aprender determinadas coisas. Você vê uma outra criança, é uma criança que tem um padrão muito mais visual, cerebral, do que verbal, aí para ela não faz tanto sentido a escola, porque o tempo todo estão falando através de palavras, ensinando através de texto, cobrando resposta através de outros textos pela escrita, e ela tem esse sofrimento, essa desadaptação. Você pega uma outra criança, ela é uma fóbica social, ela quer falar e tem vergonha, não consegue perguntar para a professora na frente da sala, não consegue ir numa festinha e se sentir confortável, ou seja, gente, são tantas histórias. É verdade. Né? O que é o típico? A gente evita muito esses rótulos atualmente, porque a gente sabe que eles não contribuem. E o fato de a gente, na doutrina espírita, tentar rotular uma pessoa é autista porque esse é cego porque furou o olho de alguém na vida passada. A gente percebe que cada rótulo vai carregar um estereótipo, vai carregar uma atitude vinculada, onde você vai se distanciar, onde você vai ter as suas reservas, onde você vai ter as suas crenças e preconceitos ligados a isso. E é isso que a gente quer evitar. Autista é diverso, é diferente, cada um vai se comportar de uma forma diferente, mas é importante a gente saber que é um transtorno também. Porque muita gente fala para mim assim, mas a sua filha nunca foi convidada para dormir na casa das colegas. Ai, mas olha, tem muita criança também que não é. Tudo bem. Só que muita criança também que não é convidada para outras coisas ou consegue ir se organizando. A minha filha vai chegar em casa e vai fazer uma crise onde ela vai gritar por 4 horas. E ela vai transformar isso em um significado tão grande. Isso vai trazer para ela noites mal dormidas, vai trazer para ela um desconforto que é isso que é transtorno, né? Vai transtornar a vida dela, vai chegar num nível que é difícil de segurar. Então não é simples você bater no meu ombro e falar assim, mas toda criança é assim. Toda mãe passa por isso. Porque nós estamos falando de algo que é transtorno. Ao mesmo tempo que a gente não quer rotular e dizer só o autista, e a gente quer que a gente entenda que a diversidade ela está presente em todos os ambientes e que é preciso que a gente acolha e entenda que do nosso lado uma pessoa que não parece pode estar passando por uma dificuldade imensa sem parecer. Ao mesmo tempo que a gente quer esse entendimento, a gente também precisa entender que para algumas pessoas ainda é mais difícil e precisa de mais paciência, de mais compreensão e de mais olhares atentos. Mas sabe, Cristina, eu super, super concordo, né? A diferença entre doença e transtorno é essa, né? Doença é uma coisa que é anormal, o transtorno não, é uma coisa que, a despeito de ser normal ou não, ele te causa problemas, ele te causa sofrimento e disfunção, né?
E na psiquiatria a gente só tem transtornos, a gente não tem doenças. Ah, São, né, todos os traços presentes em quem tem um transtorno são traços que podem estar presentes na população. Por exemplo, depressão e tristeza. Qual que é a diferença? A depressão é mais do que uma tristeza, porque é uma tristeza prolongada que não só está causando o sofrimento inerente a ela, mas está causando uma repercussão maior na tua vida, né? Uma disfunção maior. interessante. Né? A ansiedade, o medo e assim por diante. Mas eu acho que é importante a gente pensar também, e importa mais, na minha opinião, o nível de sofrimento de uma pessoa e o nível de dificuldade do que qual é o diagnóstico. Porque, às vezes, a pessoa está no espectro do autismo e ela, seja pelo nível de inabilidade que ela tem, seja porque ela teve habilidades compensatórias, seja porque ela está num contexto onde a inabilidade dela é compensada ou não causa incômodo, não importa. Ela tem um diagnóstico, mas ela não vai ter sofrimento, ou tanto sofrimento. E às vezes você tem uma pessoa que tem pouco sintoma, um nível de inabilidade baixo, mas o contexto dela ou as outras habilidades dela não são suficientes para compensar aquilo e ela vai ter muito sofrimento. A empatia, eu acho que é um pouco isso, né? A gente ser capaz de ir para a jornada do outro, né? Compreender o que essa pessoa está passando, e aí entra essa questão, né, de tem que existir tolerância da nossa parte, sempre que existir sofrimento para o outro na nossa ação, né? A gente tem que mudar, a gente tem que procurar formas de melhorar, ou pelo menos de pensar soluções que causem menos prejuízo, né, para quem está no entorno. E não é, às vezes as pessoas escutam a gente falar dessa forma e acham, então vocês querem passar a mão na cabeça, todo mundo que está sofrendo tem que ter tudo. Não é isso. Mas é que vamos pegar a questão do autismo, né? A pessoa que está no espectro, às vezes, é um pouco inflexível e sofre muito com questões de não ter previsibilidade ou com quebras de rotina. E, de repente, assim, você está num ambiente social, uma pessoa do espectro autista pode fazer uma crise comportamental quando as coisas fogem minimamente do esperado. Algumas, né, pessoas, não todas. É muito fácil quem está olhando essa crise falar, isso aí é mãe. Pai e mãe não dão educação, onde já se viu. Então, eu acho que não te cabe julgar, né? Te cabe se perguntar, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Não tem. Você pode desenvolver calma interior. Você pode aproveitar esse momento em que algo te perturba para trabalhar a sua regulação emocional. Como que eu fico em paz apesar disso que está acontecendo? Perfeito. Na minha primeira fala de apresentação desses programas, eu até disse que eu já passei por tantas situações onde a minha filha despertou olhares de julgamento e tudo o que eu mais queria era encontrar um olhar de compreensão. E quando aconteceu de as pessoas não sabiam o que fazer, não podia fazer nada, mas elas só me olhavam com um olhar de compreensão, com um olhar de, sabe, eu sei o que você está passando, ou eu estou aqui. O olhar que não é julgador, o olhar que não que não te aponta. Aquilo fazia uma diferença, porque, né, eu costumo muito dizer, quando uma pessoa está em crise, ela está desregulada, ela está emocionalmente desequilibrada. E para fazer a balança funcionar, você precisa trazer o que está faltando. E está faltando calma, paciência, respirar, paz. Então, se eu chegar para ela tão nervosa quanto ela está, eu não vou contribuir. Mas se o ambiente ao redor não está me ajudando, eu, mãe, a me regular, a probabilidade é de que vão ser duas pessoas ansiosas, nervosas, estressadas, pesadas. Mas se tem um elemento ali que fala assim, fica com ela, tá tudo bem, tá tranquilo, né? Deixa ela no tempo dela.
aquilo me traz aquilo que estava faltando. E aí eu posso levar para essa balança um pouco de calma, de paciência e dizer para ela, tá tudo bem. Eu sei que você está agora passando por um momento difícil, não é sua culpa. Passe pelo seu processo, porque as crises eu percebo isso, né? Precisa vir. Não adianta eu querer ficar tampando ali aquele vulcão que está querendo eclodir. Não adianta. Ela precisa fazer aquela catarse, aquela descarga emocional. E se eu estou ali compreendendo, ótimo. E é tão difícil quando isso acontece num lugar público. Eu imagino, né, dentro de tantas casas espíritas, recebendo tantos autistas, quantas oportunidades nós temos de contribuir, de ajudar, de amparar, de acolher, de entender. Eu acho que, assim, com essa fala mesmo de acolhimento e de entendimento dentro dos ambientes espíritas, ou dentro das famílias espíritas, ou dentro dos corações espíritas, a gente pode começar a fechar essa nossa conversa. Porque, infelizmente, né, a gente não tem tanto tempo assim. Vou passar para você, então. Só me despedir, agradecer, torcer para que todo mundo que está ouvindo a gente tenha levado uma coisa boa, uma ideia boa, que vocês tenham muitos momentos felizes ainda, dando suporte ou aproveitando a companhia de pessoas do espectro do autismo.